mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Curve sua cabeça. Maravilhoso Deus. Pai, nós estamos aqui diante da tua igreja, Senhor, com a incumbência de trazer a tua poderosa palavra, Senhor. Como nós louvamos, Senhor, eu sei que eu tento diminuir a cada dia e o Senhor cada vez mais se fazer maior em minha vida e através das minhas atitudes. Pai amado, que nessa noite, Senhor, o Senhor me use como a boca tua aqui neste lugar, Senhor. Nós repreendemos toda a potestade, todo o principado, Senhor, todo espírito de distração, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quando o apóstolo Paulo começa a escrever este capítulo, nós entendemos que no capítulo anterior ele está em uma guerra muito constante com o seu próprio ser. E nós sabemos que o nosso próprio ser, ele é sempre direcionado com tudo que acontece ao nosso redor, seja nas batalhas diárias, seja em nossa própria mente, quando nós começamos a batalhar e bater de frente, posso dizer assim, com o Espírito Santo ou com a própria palavra de Deus. Tem dia que nós mesmos nos indagamos se aquilo que estamos fazendo é certo diante de Deus. Tem vezes que nós nos indagamos e falamos: Senhor, será que mesmo o Senhor está vendo todo o sacrifício que eu estou fazendo? Ou tudo o que eu já fiz, aleluia, quando estive em sua presença? Porque tem vezes que os dias são maus, aleluia. Tem vezes que os dias são, aleluia, ardidos, e nós não conseguimos levantar e dizer aleluia por mais um dia. Oh glória. Mas eu vim aqui dizer nessa noite, aleluia, com a unção do Espírito Santo para a igreja da Avenida Brasil: o que diremos, pois, a essas coisas? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Pode vir a batalha na tua mente, pode vir a dúvida no teu coração, mas quando tu dobra o teu joelho, quando o Senhor se manifesta na tua casa, na tua vida, na tua família, você se lembra das promessas dele e começa a dizer: Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor tem me guardado e ninguém pode vencer, não há ninguém que se levante contra mim, porque se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Mas o diabo, ele quer fazer a gente ficar triste, parar o caminho. Eu tenho pregado isso, o Senhor tem colocado no meu coração esses dias. Ele quer nos desanimar, ele quer fazer parar, ele quer chegar de tarde, você animado desde amanhã dizendo: eu vou pro culto hoje, oh glória, começa a louvar, começa a dizer que só o Senhor é bom, e quando chega de tarde, acontece alguma coisa, alguém te fala alguma coisa, levantar a séria. Às vezes é o próprio que está no nosso lar, aquele que nós amamos, a qual nós confiamos e colocamos algo em suas mãos, às vezes aquele que nós damos a nossa vida, e eles são os primeiros a nos decepcionar. Aleluia. Hoje nós estávamos ouvindo uma palavra aí no templo sério, no culto de ensino, sobre gratidão. Muitas das vezes nós mais ajudamos, aleluia. Fica igual aquele povo do Egito, reclama de tudo, o Senhor dava, o Senhor deu água, o Senhor deu comida, o Senhor livrou da mão dos egípcios, mas todo o tempo eles paravam para murmurar de alguma coisa. E tem vezes
confiamos, por aqueles que nós colocamos a nossa confiança e nosso amor. Aleluia. Tem vezes que um filho nosso vem e fala algo para nos machucar. Às vezes tem uma vez que nossos pais nos falam algo para nos machucar, e nós não entendemos que o inimigo tem usado ele para tirar, aleluia, a nossa alegria. O inimigo tem usado quem dá brecha para tirar, aleluia, a nossa fé. E o Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, eita, agora continua, caminha mais um pouquinho, anda mais uma milha, não baixa a tua cabeça, não para por causa dessa situação. Porque, meu filho, porque, minha filha, porque eu vou te dar vitória. O mesmo que te humilhou, ele vai voltar para você e vai pedir perdão. Ela vai mandar na série, ela vai. É beleza. Aí a gente começa a parar e fala assim: Senhor, eu vou desistir, eu vou parar com tudo, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais reger, eu não vou cuidar mais das crianças, eu não vou ficar mais na porta, eu não vou tocar mais música. Porque é isso que o diabo quer. Ele está dizendo assim: para, levantar a sépia. Eita glória, não ora mais, não busca mais. O inimigo está dizendo assim: é para parar. Eu começo a lembrar de Jó. Jó tinha tudo. Aí o diabo foi, porque o inimigo não se alegra quando nós estamos bem na presença do Senhor. E ele fala assim: está vendo o teu servo Jó? Só está assim porque tu dá tudo para ele. E o Senhor disse assim: ó, a esse eu confio. Esse aí eu sei que não vai me trair. Pode fazer o que for, só não toca, aleluia, só não mata ele. E o Senhor, e o inimigo foi e tocou, aleluia, na família, nas finanças, na saúde, aleluia. Mas ele ficou firme, aleluia, porque ele sabia quem servia. Ele conhecia o Deus grande e poderoso a qual ele servia, aleluia. E talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu vou parar, eu vou desistir. Tem muita gente que está dizendo assim: eu vou me matar, eu vou me jogar daqui, eu vou tomar remédio. E o Senhor está dizendo: vai nada, você vai continuar, porque tem uma obra na tua vida. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Foi ele que te escolheu, foi ele que te escolheu, foi ele que te escolheu, foi ele que te escolheu. E quando ele escolhe, não abandona, ele não deixa. Ele está dizendo: é tempo de reviver, é tempo de começar de novo, é tempo de se levantar. Aí a gente começa a se indagar, a achar que a culpa é nossa, achar que a gente mesmo que está fazendo com que aquilo aconteça. Mas não entende que é uma guerra espiritual. E quando a gente baixa a guarda 1 minuto, é por isso que é igual a campanha nossa de oração: orar sem cessar. Porque quando a gente baixa a guarda 1 minuto, há um tempo a gente vive até de reserva, né? Mas chega uma hora que Deus permite que até a reserva caia, porque Ele está te chamando para perto. Ele está dizendo: filho, filha, aleluia. Porque tem hora que a gente tem que sofrer um pouquinho para permitir que o Senhor faça a vontade dele. Eu falei aqui, não sei se foi no domingo que eu preguei, quando Jesus estava no Getsemane. Ele estava numa agonia tão grande, ele sabia tudo que tinha para acontecer com ele. Porque tem vezes que Deus avisa a gente que ele vai passar na prova. Tem vezes que está difícil, o Senhor ainda fala assim: se prepara que vai piorar. Aí Jesus suava gotas de sangue. Se eu não me engano, uma situação que chama hemactose. Hemactose é uma coisa assim. Faz tempo que eu li sobre isso. E é algo que só acontece em estado de extrema agonia. É muito raro. Você já viu alguém suando gota de sangue?
Eu nunca vi. E ali, enquanto ele orava, e essa agonia ia piorando, ele falava: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Aleluia. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Porque tem vezes que Deus quer operar e a gente está fazendo de jeito diferente. Às vezes Deus está dizendo assim: ora, e a gente fala: não, Senhor. Às vezes Deus está dizendo: canta, e a gente fala: não, Senhor. Às vezes Deus está dizendo: prega, e a gente diz: não, Senhor. Às vezes Jesus está dizendo assim: ó, vai lá, fala com o fulano, fala com o ciclano, fala que você está disponível. Aleluia, fala que você quer ajudar. Às vezes Deus te mostra uma família que está passando necessidade e fala assim: ó, vai lá, prega o que tu tem e vive com ele. E tu fala: não, Senhor. Aleluia. Depois que a gente diz que não é de Deus, mas tem hora que o Senhor aperta. Ele fala assim: ó, eu estou te apertando, eu estou te esmagando, mas é para que você diga que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E nessa noite, igreja da Bíblia Brasil, se tem algo ainda te apertando, se tem algo ainda te espremendo, o Senhor está dizendo: começa a aceitar a minha vontade, começa a aceitar a minha vontade, começa a aceitar a minha vontade, porque tu vai ver que eu vou resolver a tua situação. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tem vezes que a gente começa as coisas a apertar em casa, a situação fica um pouco mais difícil, seja financeira, seja no relacionamento. E a primeira coisa que a gente faz é começar a indagar no Senhor, é começar a dizer: Senhor, tu me esqueceu. Senhor, o que eu faço? Aleluia, agora. E o Senhor está dizendo sobre ele: só continua. Aleluia. Só continua. Aí o inimigo continua acusando a gente, porque lá em Apocalipse a palavra diz que o inimigo leva a acusação diante do Pai de dia e de noite contra a nossa vida. É por isso que nós temos um advogado que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória. Lá em 2 Colossenses capítulo 14 diz que ele cravou na cruz do Calvário a cédula que era contra nós. Meu irmão, naquela cédula estava assim, ó: presbítero Bruno, quando tu não era ainda, tu não aceitou Jesus, não. Tu ficava aí pelos lugares aí jogado. Ó, tu fez isso. Olha, tu fez aquilo. Eita, glória. Aí o diabo começa a fazer a gente lembrar e dizer assim: tu não é digno. Talvez alguém que caiu, aleluia. Talvez alguém que errou por causa de falta de força, ou porque se iludiu com alguma situação. E o diabo está dizendo aqui: está aqui, ó. Ó, Senhor, toma aqui, ó. Eita. Ó, Senhor, aqui o que o teu servo fez. Ó, aqui que a tua serva fez. Aí Jesus se levanta e diz assim: não. Eu já cravei a cédula na cruz do Calvário. Tudo que tinha contra a acusação, aleluia, contra a tua vida, contra a minha vida, lá na cruz do Calvário, o Senhor derramou seu sangue. Ele, aleluia, estava lá, né? Ele se entregou, ele nos amou primeiro, mesmo eu sendo falho, mesmo você sendo falho. Ele se entregou na cruz do Calvário e disse assim: a partir de hoje você está livre, a partir de hoje você está livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí a partir de agora, quando o diabo começa a falar mentira no teu ouvido, você começa a dizer para ele: aqui não, aqui não. Eu sou lavado,
Eu sou remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou remido por aquele que me libertou. Aquele que se entregou por mim, oh glória. Aquele que falou, aleluia, oh glória, que estava ali conosco, que foi, aleluia, entregue por nós como um cordeiro, aleluia. Ele não tinha pecado, aleluia, ele não tinha acusação contra a sua vida, mas ele se entregou, aleluia, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos, aleluia, estar com ele no céu, para que nós pudéssemos ser recebidos lá em cima, vinde benditos, aleluia, vinde benditos, para que nós pudéssemos louvar junto, aleluia, com os 24 anciãos, com os 4 seres viventes, aleluia, como nosso irmão pregou aqui, aleluia, no domingo, santo, 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 santo é o Senhor, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas o diabo tem conseguido deixar tanta gente cabisbaixa, tanta gente triste, tanta gente ainda entregue na mão